Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração, você que me ouve em algum lugar, independente da sua ocupação, do seu grau religioso, eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Eu tenho certeza que você que vai ouvir vai valer a pena no nome do Senhor e Salvador Jesus. Aonde quer que você me ouça agora, o desejo do meu coração é que Deus possa te abençoar com toda sorte de bênção no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu quero te mostrar aqui dois tipos de cristão dentro da igreja. Eu quero te mostrar aqui o cristão convertido e o cristão convencido, porque hoje em dia esses dois tipos de crente dentro da igreja evangélica, e você tem que tomar muito cuidado com o convencido e não o convertido, porque o convencido ele não tem a fé em Jesus Cristo. O convencido, na hora do problema, ele entra em desespero. O convencido, na hora da luta, ele se desespera, não confia. O convencido é aquele que está vivendo de aparência. O convencido é aquele que está ali enganando a todo mundo. O convencido é aquele que está ali porque acha bonito usar terno e gravata, ou algumas usar vestidos longos. Grandes coisas a viver de aparência. Se a aparência fosse alguma coisa, Absalão não teria perdido a salvação porque queria matar o próprio pai, vivia de aparência, era o homem mais belo daqueles dias. Aliás, eu abro um parente aqui para lhe dizer, cuidado você que está vivendo de aparência, se converte, porque senão é o inferno que está esperando por você. A igreja, a presença de Deus, a salvação em Jesus Cristo, é para os convertidos e não os convencidos que de aparência vivem. Pessoas que estão na igreja disfarçada, pessoas que estão na igreja com interesse nisso ou naquilo, causando divisão. Pessoas que não querem se arrepender, que andam errado. Se converte, se não se arrepender, se não se converter, se continuar vivendo de aparência, é o inferno que está esperando por todos aqueles que de aparência vivem. Se converte. Olha o que diz aqui no Evangelho de Lucas 6,47. Eu quero pedir a você que vai ver essa mensagem, espalhe ela. Há muitas pessoas vivendo de aparência que precisam ouvir isso. Lucas 6,47 diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Percebe que o praticante da palavra, Jesus está dizendo que é semelhante a ele. O praticante, que é o praticante, aquele que de aparência não vive, mas aquele que vive de conversão, aquele que vive tendo o amor de Cristo como base. O convertido, aquele que tem a aparência de Cristo, é aquele que não vive conforme o mundo, mas o que tem a aparência, a semelhança de Cristo, é aquele que renunciou o mundo e está vivendo totalmente em Cristo Jesus. Esse tem a aparência de Cristo, praticante da palavra. Mas o não praticante não tem a aparência de Cristo. O não praticante vive de engano. O não praticante vive de dúvida. O não praticante na hora do problema entra em desespero. O não praticante na hora do problema, por fato de não praticar a palavra e a fé não está em Jesus, entra em desespero, vive preocupado, não dorme, não come. O não praticante vive como escravo em prisão o tempo todo. O não praticante ele causa divisão. O não praticante ele se acha melhor do que outro. O não praticante é orgulhoso, ganancioso. O não praticante é aquele tipo de pessoa arrogante que se acha melhor do que outras pessoas. O não praticante vive semelhante ao mundo e não semelhante a Cristo Jesus, o não praticante. O praticante vive conforme a palavra, o não praticante vive conforme o mundo. Olha o versículo 48, diz assim: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou e abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. A rocha é Cristo. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Ou seja, o praticante da palavra, a fé desse alguém está totalmente em Jesus Cristo, não se abala por nada no mundo. O praticante da palavra sabe exatamente em quem está crendo. O praticante da palavra pode passar pelos seus piores momentos, pelos seus piores dias,
a sua fé permanece inabalável em Cristo Jesus. O praticante da palavra, não há tempestade que possa derrubá-la. Por quê? Porque está enraizado na rocha, a qual é Cristo Jesus. O praticante da palavra, ele passa pela tempestade, ele passa pelo deserto. O praticante da palavra, ele passa pelos dias difíceis, ele passa pela circunstância, ele passa pelo vale da sombra da morte, mas ele não teme mal algum, porque ele sabe que o Senhor é com ele. O praticante da palavra é assim. O praticante da palavra, mesmo adiante das más notícias, ele não se abate, porque sabe exatamente quem o Todo-Poderoso é. O praticante da palavra, ele não vive em função de riqueza. O praticante da palavra, ele não vive em função da vida das pessoas. O praticante da palavra não vive de aparência, não vive de dúvida, de incredulidade, de incerteza, não vive de vaidade. O praticante da palavra tem como seu principal objetivo a santidade, ou precisamente falando, o Espírito Santo de Deus. O praticante da palavra, ele não tem como base a palavra das pessoas, mas o praticante da palavra tem como base a palavra do Todo-Poderoso, a palavra que sustenta nos dias difíceis, a palavra que fortalece a nossa fraqueza, a palavra que cura na hora da doença, a palavra que liberta na hora da prisão, a palavra que te faz forte na tempestade, a palavra que faz você brilhar, se destacar quando os dias difíceis surgem, a palavra que é poderosa para te dar vitória em todas as suas circunstâncias. O praticante da palavra, ele nunca se desespera, pelo contrário. O praticante da palavra, mesmo adiante dos problemas, ele permanece crendo, porque ele sabe que o Senhor vai prover, vai livrá-lo das provações e vai enviá-lo providência para socorrer em tudo que aquele praticante precisa. O praticante da palavra, como diz aqui, ele cava e abre profunda vala e lança os alicerces sobre a rocha, ou seja, as raízes estão enraizadas de maneira profunda em Cristo. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Alguém, quando constrói a sua vida sobre a rocha, não há tempestade que possa derrubá-la. Uma casa, estou me referindo a alguém enraizado em Cristo. Na hora das dificuldades, ele permanece, entretanto, mesmo entre muitos problemas, entre muitas lutas, ele permanece inabalável. Porque a fé está em Jesus Cristo. A vida está construída sobre a rocha. A vida está construída em Cristo. Eu vou dizer a você que está me ouvindo agora. Quem constrói a vida em Jesus Cristo, de Jesus se alimenta. E aquele que se alimenta da palavra tem a solução para todos os seus problemas, porque a palavra tem a solução para tudo que você está vivendo. Quem constrói a sua vida sobre Jesus, não há tempestade que possa derrubá-lo, porque a vida está construída sobre a rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré. Tem muitas pessoas, queridos, que vivem de aparência. Tem muitas pessoas que dizem crer em Jesus, mas na hora de uma dor, na hora que é diagnosticado com algo, na hora que a porta se fecha, um problema no casamento, na vida financeira, é um problema espiritual, emocional. Tem pessoas que entram em desespero, tem pessoas que abandonam a sua igreja, tem pessoas que negam Jesus porque está vivendo de aparência, está vivendo de vaidade, não quer viver de santidade, quer viver de pecado, não quer viver a palavra de Deus, mas quer viver como a velha criatura vivia. Eu vou lhe dizer, ou você está enraizado em Cristo, ou mais cedo ou mais tarde a casa vai desmoronar. Por quê? Porque alguém que não está enraizado em Cristo, quando as lutas chegam, quando os problemas chegam, esse alguém não pode permanecer. Quando as lutas chegam, os ventos fortes sopram, a casa desmorona, vem abaixo. Vê se não é o que está acontecendo com tanta gente, pessoas na presença de Deus dentro da igreja. Pessoas que adiante dos problemas se abalam. Eu vou lhe dizer, se a sua casa estiver construída sobre Cristo, ou se você construir a sua vida sobre Cristo, vai chegar o dia difícil, a dificuldade, a tempestade, as lutas, problema de saúde, problema financeiro, mesmo quando a porta se fecha. Alguém que constrói a sua vida em Cristo Jesus, nada e nem ninguém pode derrubá-la, nada e nem ninguém pode
desanimá-la. Nada e nem ninguém pode fazer alguém que está enraizado em Cristo se abater na fé. Ao contrário, continue crendo, continue confiando, continue tendo a palavra de Deus como base. Deus vai te sustentar, vai te revigorar as forças na alma, no coração. Ele vai te levantar, te fazer forte e vitorioso, e por meio da própria palavra Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Amém, queridos? Confie na palavra de Deus totalmente. Coloque a sua confiança totalmente em Jesus. Não deixe nada abalar sua fé. Repito, cuidado com pessoas convencidas e não convertidas. A pessoa convencida perto da convertida, a convencida, o diabo vai usar ela para tentar te desanimar na fé. A convencida e não convertida, o diabo vai usar ela para tentar semear dúvida no seu coração. A convencida e não convertida, o diabo vai usar para tentar semear muitas das vezes a incerteza no seu coração, para tentar te mostrar o contrário do que a palavra de Deus tem te instruído. Cuidado com pessoas convencidas, se afasta dessas pessoas. Porque a pessoa, quando ela é convencida, não tem a fé em Jesus, tudo é motivo de questionamento. Tudo é motivo de reclamar, tudo é motivo de murmurar, de dúvida, de incerteza. A pessoa convencida e não convertida, o tempo todo ela vive presa a algum tipo de prisão, pelo fato da fé não estar em Jesus Cristo. Olha o versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, ou seja, sem fundação, não tem Jesus, a palavra de Deus como base. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Observe que a pessoa que está na igreja, convencida e não convertida, na hora da tempestade, aquela pessoa passa a viver de ruína. Por quê? Porque a fé não está em Jesus, qualquer vento derruba. A pessoa que não tem a fé em Jesus, qualquer problema é como se fosse o fim para ela. A pessoa que não tem a fé em Jesus Cristo, adiante da má notícia, entra em desespero. Adiante de ser diagnosticada com algo, é como se o mundo estivesse se acabando. A pessoa convencida e não convertida, quando a fé de alguém não está em Jesus, adiante de um pequeno problema, a pessoa diminui a Deus. É como se Deus fosse pequeno e o problema fosse grande, quando aquele alguém é convencido e não convertido. O convencido vê Deus pequeno e o problema grande, mas o convertido vê o problema pequeno e sabe que Deus é grande para lhe dar vitória. Eu quero finalizar deixando uma pergunta ou uma indagação no seu coração. Será que existe problema que Deus não tenha solução? Será que existe algo que Deus não possa fazer por você? Será que existe algo que a mão de Deus não possa solucioná-lo? Que você possa pensar nisso. Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.